Você tem dificuldade de ouvir? Você tem dificuldade de parar e prestar atenção em alguém e ouvir a história dessa pessoa até o final? Eu vivo muito isso na minha experiência de professor. Às vezes vem um aluno para contar uma história para um professor, para outro professor, e aí o professor já imagina qual vai ser o final da história e não deixa nem o aluno concluir a sua história. Isso acontece em várias circunstâncias, às vezes entre amigos. Alguém está contando alguma coisa, o outro vem e coloca a sua história junto com aquela história. Imagina alguém que perdeu o pai. Aí você pergunta ali, mas seu pai morreu do quê? E ele está contando a história, né, da morte do pai. E aí um outro amigo, o meu pai foi a mesma coisa. Sabe o que aconteceu com ele? Não, agora é a hora da morte do pai, do seu amigo, da sua amiga. A sua história pode esperar um pouco. Sabe o que é isso? A gente vive um tempo em que falar parece que é mais gostoso do que ouvir. Então você quer falar de você mesmo, a gente quer colocar as nossas emoções para fora, a gente quer colocar os nossos problemas, as nossas conquistas, tudo aquilo que a gente realizou e não tem paciência de ouvir a história do outro. Mas uma relação de amizade, ela só se fortalece quando as duas pessoas podem contar suas histórias. Você já passou pela experiência de alguém que liga para você, fala, e só no final ela pergunta, e você, alguma novidade? E nem presta atenção naquilo que você vai dizer. Isso é muito ruim. Saber ouvir é uma arte. Ouvir é uma grande prova de amor. Às vezes o que um amigo precisa não é de alguém que dê conselho, é de alguém que escute a sua história até o final. É de alguém que ouça com o coração, que compreenda o erro dele, que compreenda a dor, que compreenda a paixão, que compreenda a frustração, que compreenda o sonho, que seja capaz de ouvir aquela história de sucesso e que não tenha inveja do seu amigo, porque fica feliz com o sucesso daquele que ama também. A vida é bonita nessa relação em que se dá quando a gente imagina que as coisas que nós podemos dizer, elas têm uma importância, mas as coisas que nós podemos ouvir têm mais importância ainda. Tem um ditado árabe antigo, né, que a tradução é mais ou menos assim: falar é de prata, ouvir é de ouro, porque o ouro é mais valioso do que a prata. A capacidade que você tem de ouvir demonstra, primeiro, o respeito que você tem pela outra pessoa. Depois, essa crença de que todo mundo tem alguma coisa para me ensinar. Por isso que eu escuto a história desta pessoa até o final. Eu, como escritor, vivo essa experiência cotidiana, como eu gosto de ouvir histórias, de encontrar alguém que conta alguma história diferente, alguma saga familiar, alguma superação. E como a gente vai aprendendo, porque você vai escutando a história de uma outra pessoa e por meio dessa história de uma outra pessoa, você acaba melhorando a sua própria história. Você percebe que não é só você que tem problema, que há outras pessoas que têm problema também. Você percebe que não é só você que tem sonhos, que há outras pessoas que também têm sonhos, e a gente vai caminhando conjuntamente. Minha gente, nesse mundo, ficar descartando os outros, né? Fazer com que os outros economizem nas palavras, porque só eu tenho o que dizer, é um pouco egoísta. É muito legal a gente ter esse aprendizado. Olhar para o outro, ouvir a sua história e mostrar, né, que o amor está nisso. Nessa capacidade que eu tenho de preencher um pouco a minha vida com tantas histórias bonitas que é por aí, que eu tenho o privilégio de encontrar. É isso aí, quero ouvir a sua opinião, mande a sua sugestão, mas escute mais as pessoas, você vai aprender muito.